Coronel Cid, o senhor é um preso político. E eu te explico por quê. Se o seu nome fosse Ana Carolina Jatobá, que jogou uma criança de 5 anos do prédio, Isabela Nardoni, o senhor estaria solto. Se o seu nome fosse Elise Matsunaga, que matou, esquartejou seu marido, o senhor também estaria solto. E o dele qual é? Se o seu nome fosse André do Rap, que é um traficante internacional, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de propina e corrupção, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor estaria solto. Uma boa tarde, senhor presidente. Cumprimento toda a mesa, cumprimento os demais parlamentares, cumprimento o Coronel Cid, que conheço seu trabalho, conheço sua brilhante carreira, conheço seu caráter e afirmo com toda certeza que o senhor hoje é um preso político no Brasil. Como e não é o único, diversas pessoas, inclusive no 8 de janeiro, que não causaram dano algum só por estarem com a bandeira do Brasil ou com uma Bíblia debaixo do braço. Assim como o policial militar Max Guilherme, o capitão do FE, do EB, Sérgio Cordeiro, dentre diversas pessoas. Foi tratado aqui de cartão corporativo, quando se sabe que o presidente Bolsonaro não fez um único saque do seu cartão pessoal. Se tratou aqui de joias e presentes, quando se tem ciência que todo o trabalho dos ajudantes de ordem teve sempre ao lado o patrimônio do Planalto, tomando conta juntos, e falam de cartão de vacinação, quando nunca o senhor poderia ter sido preso por esse motivo. Então, vamos tratar daqui da impossibilidade de vínculo do senhor com o 8 de janeiro e das arbitrariedades judiciais que estão fazendo o senhor estar preso. O senhor relatou as funções dos ajudantes de ordens, que é na natureza de secretariado executivo, responsável pela agenda, recepção e encaminhamento de pessoas. Nas reuniões com o presidente Bolsonaro, o senhor participava ou sentava à mesa, por favor, silêncio, ou sentava à mesa para deliberar sobre assuntos de governo? Excelência, com todo respeito, entendo a pergunta do senhor, mas para manter a coerência... Eu irei interrompê-lo, coronel. Eu sei que o senhor não irá responder, então vou fazer as perguntas como se fossem retóricas, e as que eu tenho conhecimento, eu irei responder. O senhor tinha algum poder de decisão no governo, na gestão Bolsonaro? Tenho certeza que não, pelas suas atribuições de ajudante de ordem. Qual foi a sua última missão com o presidente Bolsonaro? Eu tenho certeza que a última missão foi a viagem aos Estados Unidos com o presidente, encerrando a sua missão e deixando de estar com o presidente. O senhor encontrou com o presidente Bolsonaro após essa última missão? Eu tenho ciência que o senhor não encontrou mais com o presidente Bolsonaro após essa missão. Que o senhor, após essa missão, tirou as festas de fim de ano e janeiro quase que inteiro para estar com a sua família em férias devidas. Ou seja, não há a menor possibilidade de que o coronel Cid estaria em planejamento, execução ou arquitetando qualquer ato vinculado ao 8 de janeiro. Isso aqui ficou muito claro. O senhor estava em contato com altas autoridades do governo Lula, responsáveis pela segurança da esplanada e do patrimônio federal? Tenho certeza que não. Houve alguma decisão do presidente Bolsonaro de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos? Todos sabemos que não, e querem demonstrar e não conseguem por falta de fundamento lógico e fático. Portanto, está claro, coronel Cid, que o senhor não tem vinculação alguma com o 8 de janeiro. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, que enquanto chefe do Executivo não praticou nenhum ato de governo, de ruptura institucional ou quebra dos poderes políticos. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando... Por favor, silêncio aí, por favor. O presidente Bolsonaro, que não estava se manifestando, se manifestou para debelar um possível caos em rodovias do Brasil.
Mais ainda, foi ao STF simbolicamente para demonstrar que aceitava o resultado das eleições. Mais do que isso, nos últimos dias de seu mandato, não ficou em Brasília, não foi para o Rio de Janeiro, nem São Paulo, nem outra parte. Se dirigiu ao exterior, sem qualquer vinculação com os atos do 8 de janeiro. Corroboram a isso tudo, inclusive, falas de altas autoridades desse governo Lula. Em recente entrevista do atual diretor-geral da Polícia Federal, fica claro, pela fala dele, que a administração pública conhecia dos riscos do 8 de janeiro e que houve uma falha generalizada da administração pública do Lula em janeiro. Da mesma forma, o ministro da Defesa, Múcio, declarou a todos que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não havia qualquer liderança, o que desvincula não apenas o coronel Cid do 8 de janeiro, como também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Agora, coronel Cid, demonstrado isso, vamos à demonstração das arbitrariedades da sua prisão. No começo de 2022 ainda, foi imputado ao senhor crime de violação de sigilo funcional. Isso do inquérito policial federal da Polícia Federal. Ora, quem determina sigilo funcional de um inquérito é um delegado de polícia ou um magistrado. Quem disponibiliza as informações desse inquérito é um delegado de Polícia Federal. Sobre o assunto, quando perquirido, o delegado informou que o inquérito não havia sigilo algum decretado tanto por ele como pela Justiça. A Corregedoria da Polícia Federal, no caso, declarou da mesma forma que não havia sigilo algum. A Procuradoria-Geral da República, em vista dos fatos, declarou que não havia sigilo algum e mais, declarou a tipicidade da conduta do coronel Cid, ou seja, não há fato típico, ou seja, não há crime algum do coronel Cid. Portanto, esse inquérito era para ser arquivado. A PGR entrou com diversos pedidos de arquivamento, só que o ministro Alexandre de Moraes não considerou nenhum deles, mesmo com a investigação policial já encerrada. Se nós sabemos que pode haver uma supervisão judicial, mas não com tantas ilegalidades e arbitrariedades promovidas pelo próprio judiciário. Diversos pedidos de arquivamento, diversos recursos de agravos impetrados e não apreciados, vários pedidos, acredito que dois pedidos de soltura do coronel Cid que não foram deferidos. Ainda há diversas manifestações da execução pelo ministro Alexandre de Moraes de Fishing Expedition. O que é isso? É a pesca não fundamentada para a perseguição. Conforme jurisprudência do ministro Gilmar Mendes, Fishing Expedition, quando se tem a ampla deflagração de medidas que buscaram pescar provas contra os denunciados e possíveis novos investigados. Reclamação 43479. Da mesma forma, ministro Luiz Fux, quando um meio de obtenção de prova é empregado com exclusivo fim de contornar uma proibição legal ou para realizar devassa na vida privada de um investigado. Portanto, coronel Cid, o senhor é realmente um preso político. Nós vivemos no Brasil hoje perseguição política, democracia relativa, censura seletiva, arbitrariedades judiciais em total quebra do Estado Democrático de Direito. Há um desordenamento jurídico geral, inclusive no escopo dessa CPMI, que vem convocar o senhor sem o menor vínculo com o 8 de janeiro, que esta CPMI volte a seu escopo principal e perquira aqui os vândalos, responsabilização dos vândalos, das omissões das autoridades públicas do governo Lula. Muito obrigado, presidente. Coronel Cid, o senhor é um preso político. E eu te explico por quê. Se o seu nome fosse Ana Carolina Jatobá, que jogou uma criança de 5 anos do prédio, Isabela Nardoni, o senhor estaria solto.
Se o seu nome fosse Elise Matsunaga, que matou, esquartejou seu marido, o senhor também estaria solto. E o dele qual é? Se o seu nome fosse André do Rap, que é um traficante internacional, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Sérgio Cabral, condenado a 400 anos de propina e corrupção, o senhor também estaria solto. Se o seu nome fosse Luiz Inácio Lula da Silva, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o senhor estaria solto. Até então, nessa CPMI, nós só vimos personagens de uma história com de uma tentativa da esquerda de construir uma narrativa de um possível golpe que nunca aconteceu. Enquanto isso, nós temos os agentes de omissão e, além do mais desses agentes, as pessoas que injustamente foram presas sendo silenciadas. E eu quero mostrar aqui um momento especial nesse CPMI para os corações misericordiosos que estão aqui, que sempre, senador Magno Malta, luta pelo direito da pessoa humana, que dizem a respeito da dignidade da pessoa humana, do Estado democrático de direito. Eu quero botar de frente dos seus olhos, já que vocês não querem trazer eles aqui, já que vocês afastam essas pessoas, porque não aguentam enxergar a realidade, eu quero mostrar essa cena de uma mãe que está 6 meses dentro de uma cadeia, comendo um alimento que um cachorro rejeitaria, não tem nenhum tratamento de direitos humanos, não tem nenhuma visita de nenhum deputado ou senador petista, encontrando seus filhos com marcas, agora o resto da vida. Como explicar agora para um filho daquele tamanho que a sua mãe tem uma tornozeleira eletrônica? Porque ela simplesmente estava em um QG orando e pedindo para que algo acontecesse e Deus estivesse ali à frente disso. Isso é um escárnio com o nosso Brasil. Isso é um escárnio com as pessoas de bem que veem uma mãe presa e um traficante solto, que vê um coronel preso, onde está tendo efeitos colaterais com a sua família, onde está sendo aqui exposto, sendo chamado de covarde, sendo perguntado qual pai ele gosta mais, se é o pai dele ou do Bolsonaro, dizendo que o senhor mentiu. Como que o senhor mentiu, horas, se o senhor está em silêncio? Esse é o nível das pessoas de esquerda que estão aqui. E enquanto ficam aqui tentando levantar narrativas para poder tentar ganhar capital político, porque me acusam, senador Magno Malta, de que eu faço isso aqui para poder ganhar like. Eu não tenho culpa se, deputados de esquerda, vocês não têm o like que eu tenho. Agora, se vocês querem dizer de que isso, vocês não estão usando isso aqui para poder ganhar em capital político, vocês estão mentindo, porque vocês não moveram um dedo sequer para poder, de fato, investigar as omissões e as pessoas estão sofrendo injustamente. E agora, com relação às ilegalidades e à Constituição nossa que está sendo rasgado, existe algo que chama-se Fishing Expedition, que é a pescaria probatória, ou seja, você faz uma procura especulativa, ali sem causa provável, alvo definido ou finalidade tangível, para poder tentar emplacar uma narrativa. E é isso que estão tentando fazer. Uma deputada aqui de esquerda, inclusive, do Democrático Partido Comunista do Brasil, disse que o alvo dessa CPMI é dizer que o Bolsonaro comandou tudo isso. O que eu tenho a dizer para vocês, senhores, é de que um golpe que nunca existiu não pode ser investigado. Você, ali no dia 8 de janeiro, os comandantes das Forças Armadas eram do Lula. Que golpe é esse que não tem apoio do comando das Forças Armadas? Que golpe é esse que não tem uma arma? Que golpe é esse onde você não tem um presidente definido, um ator definido, você não tem planejamento? A Rússia deve olhar para a gente e deve rir, falar, é isso que eles estão chamando de golpe? Tá de sacanagem, né? Ou seja, isso daqui, infelizmente, enquanto nós não ouvimos os pais e mães e avós e avós que estão lá dentro, e eu conheço vários e recebo os seus familiares lá no gabinete, chorando, pedindo justiça. É a primeira vez, senador Magno Malta, que eu vejo o investigado pedir investigação e os que acusam obstruir a investigação. Alguma coisa está contrária aqui no nosso Brasil.
É isso que eu tenho para dizer. Para quem aí está com familiares sofrendo dentro ali daquele presídio, saiba que muitas das vezes os injustiçados, no momento que está acontecendo a injustiça, eles não são honrados. A sua história, muitas das vezes, ela é deixada de lado, é feito chacota, como muitos fazem aqui. Mas pode ter certeza que enquanto nós tivermos fôlego, a gente não vai deixar com que narrativas falsas, fraudulentas, mentirosas ganhem o coração das pessoas. Porque eu acredito nesse país e acredito que a verdade ela tem o seu poder. Muito embora a mentira ganhe espaço em manchete, muito embora a mentira ganhe espaço em blogs, muito embora a mentira ganhe espaço de corações das pessoas, eu acredito que a verdade ela possa alcançar. E essas injustiças que estão acontecendo serão sanadas ou aqui nessa terra ou na nossa vida próxima. Obrigado, presidente. Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, senadores, Brasil que nos assiste. Meu querido amigo Mauro Cid, porque eu tenho muito respeito e eu sinto muito, lamento muito. O meu amigo está sentado nesse momento aí, sendo aqui achincalhado, xingado, acusado e por um acordo feito com o seu advogado, ficar em silêncio. Eu sei que isso não está sendo nada fácil para o senhor. Essa CPI, ou essa CPMI, ela já perdeu, no meu modo de pensamento, o seu norte. Nós já ouvimos aqui, senhor presidente, algumas pérolas. Nessa CPMI já foi falado sobre Donald Trump. Hoje foi questionado quem matou Marielle. Questionaram até a carência de um grande amigo meu aqui, um deputado. Se perguntou aqui a um coronel, e isso dito em ipsis literis, coronel, qual é a sua patente? Agora mesmo, a pessoa que me antecedeu disse que o depoente mentiu, sendo que até agora ele não disse nada. Ele fez um voto de silêncio e está aqui seguindo a risca. Então, essa CPMI, eu acho que ela se tornou aquilo que a gente tanto temia, entretenimento. Eu espero que daqui para frente ela melhore muito. A narrativa que tenta aqui ser construída é de que houve uma trama para se dar um golpe no país, né? Um golpe feito com Bíblia, e eu vou dizer aqui sempre, feito com orações, um golpe feito com o cântico do hino nacional e as cores verde e amarelo encabeçando elas. Esse é o golpe que aqui querem atribuir a inocentes e ao presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que houveram vândalos, e esse sim tem que ser punido, mas não pessoas inocentes. Aqui, a nobre relatora, que para mim ela é relatora, ela é acusadora, ela é julgadora, ela já é executora, inclusive propagando fake news. Hoje aqui, senhor presidente, hoje, a senadora falou um fake news. Eu vou ler aqui um print que eu tirei agora há pouco do Instagram do jornalista Oswaldo Eustáquio. Ele publicou isso há 3 horas. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI do dia 8, precisa ser incluída no inquérito das fake news. Disse agora carregando uma narrativa falsa de que eu me sentia abandonado pelo presidente Bolsonaro. Diferente da fala da senadora, sou soldado, nunca me senti abandonado. Mas a senadora usou aqui o nome dele, citou, talvez seja advogada dele, eu não sei. Então essa CPMI tem tomado esse norte aqui, né? O depoente está aqui por causa de mensagens em celular. Eu fiz questão de buscar aqui na história, porque a história e a internet não perdoam, né? Vou pedir aqui, inclusive, data máxima venda, que vou citar uma pessoa que está aqui, mas eu tenho certeza que ela vai compreender. Veja só, quanto a colocar palavras em mensagens de celular, para mim, não há crime nenhum nisso, nem há fato imoral. Imoral foi ordenar, tornar público, exibir as mensagens privadas, violando a Constituição no seu artigo 5º, no inciso 10º, pois a intimidade e a vida privada são invioláveis. Vale lembrar aqui que em 2016, o mesmo STF, que ordenou dar publicidade às mensagens do celular do depoente, mandou tornar sigilosa a conversa de Dilma e Lula. O relator desse processo da Lava Jato era o ministro Teori Zavascki, e ele acatou essa decisão que veio da PGR e tornou as mensagens que até então eram públicas fechadas. O mesmo STF que manda liberar as mensagens do depoente mandou
guardar as mensagens de Dilma e de Lula. Então, de fato, a democracia nesse país é relativa. Há uma democracia para a esquerda e há uma democracia para a direita. Tudo para os amigos e os irmãos e para os outros nada. E eu quero terminar aqui, senhor presidente, dando voz a um brasileiro. E eu queria que todos prestassem bastante atenção. E como eu queria que o som fosse bom, porque ele está indo e cortando aqui para mim, sem retorno. Nunca o Brasil viu uma infâmia tão grande quanto as prisões políticas em massas feitas pelo STF. Não há hoje no Brasil um escândalo que possa se comparar em matéria de sordidez, de perversidade, de pura e simples violação maciça da lei, com um campo de concentração montado há 6 meses em Brasília pelo Judiciário. É a pior, mais extensa e mais prolongada agressão à Constituição Federal, ao Código Penal, às leis processuais e aos direitos essenciais do cidadão que jamais foi cometida na história do Brasil. Nenhuma tirania, militar ou civil, durante a colônia ou a república, cometeu uma infâmia tão maligna quanto a que está sendo cometida com as prisões políticas em massa feitas no dia 8 de janeiro ou mesmo depois pelo Poder Judiciário. São, sim, prisões políticas, apesar do vasto esforço feito para escondê-las como atos de defesa da democracia. É simples. Se as prisões só são mantidas porque os carcereiros usam a força armada para violar de maneira sistemática as leis em vigor no país, então elas são políticas. As pessoas não estão presas porque a autoridade pública conseguiu provar que cometeram crimes. Estão presas porque o regime, tal como ele é hoje, quer que fiquem presas. São inimigos políticos, têm de ser castigados. É assim que se faz nas ditaduras e é assim que se faz no Brasil de hoje. Esse escândalo gera um outro escândalo, o silêncio, pusilânime ou cúmplice com o que está sendo ocultado no mundo e no Brasil. Lá fora denunciam com horror a destruição da Amazônia pelo agronegócio e outros delírios imaginários. Sobre as prisões políticas em massa, não se diz uma única palavra. Aqui dentro, no Brasil, é pior. Salvo a Gazeta do Povo, que cobre os fatos com profissionalismo, respeito à técnica jornalística e destemor, e mais algumas poucas exceções, a imprensa brasileira não diz nada, ou praticamente nada, sobre os horrores da Papuda. É como querer encontrar, na Pravda da Rússia soviética, notícias sobre os campos de concentração para presos políticos. Mas a mídia não apenas esconde os fatos do público, mas quando diz alguma coisa a respeito, é para ficar a favor dos atos de repressão. É um momento único na história da imprensa brasileira. Os jornalistas são hoje os defensores mais indignados da perseguição política e da violação às leis pelas polícias do STF. O mundo político também se cala. Está fixado nas suas emendas do orçamento e outros interesses do mesmo tipo. Pior de todos é a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem o dever mínimo de dar apoio aos advogados, quando as suas prerrogativas legais são rasgadas em público e o direito de defesa dos cidadãos é eliminado pelo STF. A OAB já foi notificada 5 vezes pelos advogados dos presos a respeito das ilegalidades seriais cometidas contra os seus clientes. Não respondeu nada até hoje, senhor presidente. Está contra os advogados e a favor dos carcereiros. As vítimas, enquanto isso, seguem sendo massacradas. Há 250 presos no presídio da Papuda, no total. Foram detidas cerca de 2.000 pessoas, muitas delas sofrendo hoje a tortura legal das tornozeleiras eletrônicas. É um cenário de pesadelo. Os presos foram denunciados, mas nenhum deles é réu. E nenhum deveria estar sendo julgado pelo STF, sim pela Justiça Comum. Já estouraram todos os prazos para que possam estar detidos. Quase todos são acusados primários, que pela lei tinham de estar soltos há muito tempo. Há pessoas que foram presas depois das depedrações de 8 de janeiro. Uma, pelo menos, chegou a Brasília no dia seguinte. Entre os presos há um homem com câncer, uma senhora de 70 anos e mães com crianças menores de idade. Recebem uma assistência médica miserável, não têm acesso real aos remédios de que precisam. No caso, os diabéticos estão morrendo aos poucos dentro de suas celas. As denúncias não são individualizadas e não se apresentam provas de conduta delituosa dos presos. São acusados em lote, senhor presidente. O judiciário diz que tem de ser assim mesmo, como ocorre, segundo ele, nos crimes de rixa. Mas os presos, descritos pela imprensa como golpistas ou terroristas, embora não tenham acontecido nenhum golpe ou ato de terror, estão sendo acusados de associação criminosa armada e golpe de Estado. Que armas? Não foi apreendido nenhum estilingue. É o pior momento da justiça brasileira.
Esse texto é de J.R. Guzzo, um grande jornalista brasileiro. E eu peço desculpas aqui ao grande jornalista Guzzo, porque eu omiti aqui, na fala sobre o seu texto, os nomes próprios que ele deu aqui de juízes. E fiz isso com medo de ser punido, senhor presidente. Eu, deputado federal, medo de ser punido. Citar nome e ter um alvo nas minhas costas. Não medo de ser punido eu, porque eu não tenho medo de ir para a cadeia ou de pagar por qualquer coisa que seja. Medo de tocarem na minha família, de tocarem na minha esposa, nos meus filhos, nos meus fiéis, na nossa igreja, porque o Estado Democrático de Direito no Brasil foi abolido. Cid, que Deus te dê força. Com você estão as minhas orações, as orações da minha família e as orações de um país que sabe que hoje você está sendo julgado, mas um dia você ainda vai ser considerado herói. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito boa tarde. Senhora relatora, Coronel Cid, seus advogados. Cid, primeiro, eu não sei, você não respondeu se Bolsonaro é seu pai ou não. Mas se for, já vou te falar, nós somos irmãos. Porque o presidente Bolsonaro, na entrevista, disse que te considera um filho. Ele também me chama de filho, então eu vou agora respeitar o seu direito constitucional. Acho que com sabedoria você está exercendo a sua... Ô, presidente, olha o Abílio aqui incomodando. Mais um minuto aí, pelo amor de Deus. Incomodando, fazendo um vídeo aqui, tirando onda aqui, pô. E sei dos seus serviços prestados ao Brasil e tive a honra de servir o Brasil no mandato do presidente Jair Bolsonaro. Então, Cid, já que, respeitando o teu direito de ficar em silêncio, eu quero corroborar, reiterar as palavras do deputado Nicolas Ferreira, de Minas Gerais. Você é um preso político. Você é um perseguido político. Não tem no Brasil ninguém, muitos 171 do Código Penal, falsidade, documento, soltos no Brasil, muitos. E você, por um cartão de vacina, que se prejudicou foi a si e a si próprio, não foi provado nada, está se investigando. Mas te prendem para fazer, além de ficha expedition, que é procurar a tua vida toda para, no final, alcançar o presidente Bolsonaro, para te desmoralizar e para aterrorizar a tua vida. Você está sendo torturado psicologicamente. Sabe para quê? Para tu falar, para tu vomitar, para tu caguetar. Até que invente para prejudicar o presidente Bolsonaro. Então, Cid, eu quero fazer algumas rememorações a todos aqui presentes, tá? 8 de abril de 2017, o político Henrique Capriles foi tornado inelegível por 15 anos na Venezuela. Sabe por quê? Tinha condições de ganhar de Chávez e Maduro. 30 de junho de 23, Maria Corina Machado, política venezuelana, também tornada inelegível, Cid. Juan Guaidó, que pela Constituição deles teria que ser o presidente interino, e ninguém lá respeita nada, teve que se refugiar nos Estados Unidos, porque iam matar ele e a família dele. 12 de julho de 2022, Cid, aqui em Brasília, Lula se diz mais maduro. E foi uma correlação lógica ao ditador assassino condenado pela ONU, com documentos fartos sobre a prisão arbitrária. Sabe quantas pessoas hoje, presos políticos, tem na Venezuela, Cid? 15 mil. Sabe o que é a diáspora? A diáspora de Israel?
foram 8 milhões de refugiados. A Venezuela já tem 7 milhões. Já vai ultrapassar Israel, porque o povo está fugindo de lá. E sabe o que acontece no Brasil, Cid? Lula recebe esse assassino narcotraficante, condenado por crimes contra a humanidade, não é pelo Jorge Seif nem por Jair Bolsonaro. Organização das Nações Unidas, Michelle Bachelet, que é uma política de esquerda, ex-presidente do Chile. E aqui, isso eu me envergonho das Forças Armadas, tá? Nossas Forças Armadas prestando continência para um assassino, que tem uma recompensa dos Estados Unidos pela cabeça dele, Cid. Mas continuando aqui, numa linha que nós precisamos pensar juntos, tá? 4 de maio de 2023, TSE torna Luciano Hang inelegível. O empresário catarinense, que nunca se candidatou a nada, inelegível. 16 de maio, Cid, Deltan Dallagnol, cassado. Eu li os documentos, que eu não sou jurista, sou administrador, você sabe disso. Nos documentos, ele tem documento do Ministério Público Federal dando a bênção para ele se exonerar para concorrer ao cargo. O próprio Ministério Público deu a bênção para ele, escrevendo que não tinha nada contra ele, que não tinha processo aberto. Não. Eu li. Caçaram o garoto. Silêncio na Câmara, silêncio no Senado. Vergonhoso! Vergonhoso, porque pode ser qualquer deputado de esquerda aqui ou senador de esquerda. Se amanhã fizerem covardia, mesmo que não seja do meu espectro político, eu vou defender, porque não é o mandato dele, é a decisão soberana da democracia da urna do povo brasileiro, Cid. Silêncio nas casas. Vergonhosamente. 29 de maio, Lula recebe Maduro em Brasília com honras de chefe de Estado. Que bonito para o Brasil. Que lindo! – 21 de outubro de 2022, Tenente Coronel Mauro Cid, TSE proíbe a associação de Lula a Maduro. Mas, como nós dizíamos, o presidente, nos seus vídeos eleitorais, mostrava, olha com quem esse cara anda, olha quem esse cara é. Mas o TSE, não pode associar Lula a Maduro. Coisa linda, né? Outra coisa, Cid, 17 de outubro de 22, STF proíbe a associação de Lula ao aborto. Sabe o que aconteceu em 17 de janeiro de 2022? Lula retira Brasil da Aliança Internacional Antiaborto. Caramba, precisamos repetir, Bolsonaro tem razão sempre, ele advertia a gente lá. Tem mais, Cid. Tem mais, tá? Superior Tribunal Militar deveria se manifestar. Sabe por quê? Sabe o que está escrito no artigo 124 da Constituição? Que militares são julgados pelo Superior Tribunal Militar. Mas sabe o que aconteceu dia 27 de fevereiro? STF fixa competência para si, para processar e julgar militares pelos atos de 8 de janeiro. OAB em silêncio, Superior Tribunal Militar em silêncio, Forças Armadas em silêncio, Parlamento em silêncio. Temos jornalistas censurados, Cid. Temos jornalistas com passaporte cancelado. Veículos de comunicação censurados, suspensos, desmonetizados, Cid, pelo crime de opinião. Que, pelo que eu conheço da Constituição, desinformação, fake news, não tem tipificação criminal para isso. Parlamentares
Ottoni de Paula, deputado federal do Rio de Janeiro, não tem rede social. Silêncio no Congresso Nacional. Parlamentares caçados, Cid. Não concordo com o que o Daniel falou naquele vídeo. Absurdo. Mas, constitucionalmente, ele teria o direito de expressar a sua opinião. Caçado. Foi o fim dele. Está preso hoje, inclusive. Cid, graça presidencial, atribuição exclusiva, presidente da República, cassada pelo Supremo Tribunal Federal. Inédito no Brasil. Bolsonaro inelegível por reunião com embaixadores. Na Constituição não diz, nem no Código de Processo Penal, Cid, que é proibido falar de eleições. Não está escrito, mas foi tornado cassado por isso. E para responder nos 7 segundos que me sobram, disseram aqui que isso seria evitado se o presidente Bolsonaro tivesse passado a faixa presidencial para o Lula. Você é militar. Jamais o militar, e eu me solidarizo com o Bolsonaro aqui, jamais o militar honrado como o presidente Bolsonaro poderia passar uma faixa presidencial para um ladrão condenado em várias instâncias, o qual foi devolvido mais de 15 milhões de reais pelos seus comparsas. Ele jamais teria que passar essa faixa presidencial. Muito obrigado.